Nessa aula você vai aprender como criar seu próprio middleware e vai aprender também como usar o Express Router para melhor organizar seu projeto Express. Um middleware nada mais é que uma função que pode ser executada antes da chamada das rotas. Em aulas anteriores a gente já usou alguns middlewares. A gente usou, por exemplo, esse Express URL Encoded, que ele prepara o Express, né, para receber dados vindos de formulários HTML. E para usar esse middleware a gente só precisou usar, né, app.use. Agora eu vou criar um middleware aqui bem simples, que ele vai imprimir uma mensagem no console toda vez que uma rota for chamada. Para isso eu vou criar um novo arquivo chamado logger.js, poderia ser qualquer nome, e vou declarar aqui uma função chamada logger. Essa função ela vai receber 3 parâmetros que trazem valores do próprio Express. Então a gente vai passar aqui, né, o req, que seria a requisição, a resposta e essa função next, que daqui a pouco você vai entender para que serve. Então aqui dentro eu vou usar console log oi e vou salvar o arquivo. Antes de começar a usar esse middleware, eu vou executar aqui os nossos testes. npm test. Então a gente tem 2 testes passando. E agora eu vou usar esse middleware aqui e você vai entender, né? Vai ver que essa mensagem ela vai ser chamada, vai ser impressa usando o console log na chamada dessas 2 rotas aqui. Então, para isso, eu posso acessar aqui o app.js e vou aqui declarar logger require vou chamar aqui o arquivo, né? Ponto barra para o diretório corrente e vou chamar o arquivo logger.js. E eu vou usar esse middleware usando o nosso comando já conhecido app.use logger. Vou salvar o arquivo, executar o teste de novo. E veja que para a chamada de cada uma das rotas, deixa eu ver qual foi o erro aqui. Ah, já sei o que foi, apesar de ter, né, declarado aqui a função, eu não exportei. Eu preciso exportar, né, module.exports. Então eu preciso fazer isso aqui. Vamos executar de novo os testes. E agora sim, veja que já apareceu uma mensagem aqui e apareceu a segunda mensagem aqui também. Só que o problema, veja que segurou, né? O código ficou um pouco lento e depois apareceu um erro aqui de timeout. Isso acontece porque eu estou criando um middleware, estou mostrando a mensagem, mas eu não estou passando a execução para os próximos middlewares nativos já do Express. Então, como se trata de um middleware, né, customizado, eu preciso criar esse middleware e falar assim, ó, Express, acesse, execute esse código aqui e depois de executar esse código, continue executando os outros middlewares que você já tem. Para isso eu vou usar o next, que é exatamente essa função aqui. Então veja que vai parar de dar aquele erro. Salvei, Ctrl C. E veja que agora os testes foram executados e não segurou a execução, né, do código. E aqui eu tenho, né, os 2 console log referente a essas 2 rotas que eu estou testando aqui. E eu, claro, né, poderia, já que é um middleware, então ele vai poder interceptar a requisição. Então eu posso usar isso aqui, pegar essa requisição e chamar qualquer método que esteja nesse objeto aqui. Então aqui eu posso olhar na referência aqui, na API, né, do Express. Então o request ele tem várias propriedades. Deixa eu escolher uma aqui. Tem base URL, body, que você já conhece, cookies, fresh, hostname. Vamos tentar esse hostname aqui. rec.hostname.
Vou só usar isso aqui só para te mostrar como ele intercepta, né, e consegue pegar a requisição que foi interceptada. Então veja que agora ele mostrou o hostname, legal. E agora eu vou pegar uma informação mais específica da rota. Original URLs, acho que essa aqui já vai funcionar. Vou copiar e colar aqui. Vamos executar de novo. E veja que ele agora mostrou, né, as duas rotas que foram chamadas, alunos e alunos /9, com o ID do aluno. Beleza? Então é assim que a gente cria um middleware, né? Nesse caso aqui é um exemplo bem básico, mas quando você estiver desenvolvendo um projeto real, com certeza você vai criar middlewares mais interessantes e com alguma utilidade. Um middleware que é bem comum, por exemplo, você pode criar aí, né? Já que você está criando uma API, você pode proteger essa API através de um token JWT, que seria uma espécie de senha, né? Então você pode criar um middleware para verificar se o usuário está autenticado antes de você mostrar os dados para aquele usuário. Então você poderia fazer isso. Isso é bem comum a gente usar, né, o middleware para isso, para interceptar a requisição e verificar se quem está chamando aquela requisição tem realmente direito a visualizar aquela informação. Tá, beleza? Então isso foi o que eu tinha para trazer para você sobre middleware. E aproveitando que a gente está trabalhando com refatoração do código, né, deixar o código mais simples, eu vou te apresentar aqui o Express Router, que nada mais é do que uma forma, né, de você organizar suas rotas, separar isso por arquivo, ou seja, um arquivo para cada entidade. Então poderia ter, aqui eu tenho o sistema EAD, né, eu tenho a rota alunos, poderia ter o outro arquivo para aulas, videoaulas, e ter um arquivo só com as rotas das videoaulas e assim por diante. Bora lá então alterar nosso código para usar o Express Router. Eu vou criar um arquivo aqui, um novo arquivo. Vou dar o nome de alunos.route, de rota, né, .js. Novamente, esse nome poderia ser qualquer nome, poderia estar dentro de uma pasta chamada rotas, controllers. Fica aí ao seu critério organizar seu projeto. Então eu vou, para simplificar, eu vou simplesmente criar aqui alunos.route.js. E aqui dentro eu vou declarar express, né, declarar uma constante com express. E aqui eu vou declarar uma constante chamada router, que seria em português roteador, né? E vai ser uma chamada de um método express.router. Chama esse método aqui, ponto e vírgula. E eu vou aqui embaixo exportar esse router, então módulo exports. Exportar esse router aqui. E aqui dentro eu vou copiar todo aquele código lá referente às nossas rotas. Então, eu posso vir aqui, apt-get, post. Vou copiar e colar todas, vou recortar na verdade, né? Todas essas rotas aqui. Ctrl X. Salvei esse arquivo aqui. E aqui eu vou colar aqui. Só que no caso aqui eu não tenho app, né? Mas eu tenho um router aqui que ele serve exatamente para isso. Então eu vou copiar isso aqui, ao invés de app eu vou usar router.get, router.get aqui embaixo, router.post, delete, put, e aqui embaixo eu exporto. Então eu criei o meu arquivo de rotas, né, separado aqui só para alunos. Então se eu tivesse outros recursos na minha API, eu poderia criar um arquivo separado para cada conjunto de rotas. Então aqui no app.js eu posso usar, né? É como se fosse um middleware mesmo. Então app use. Aqui no primeiro parâmetro eu vou passar uma URL, então eu vou chamar aqui de API. Poderia chamar de outro nome qualquer. E o segundo parâmetro eu vou passar o router. Então eu vou chamar aqui de alunos router, que eu ainda não tenho, né? Eu preciso declarar. Então vou declarar aqui constante alunos router require e vou requisitar, incluir, né, aquele arquivo ali que eu acabei de criar, alunos route.
Salvei aqui. Chamar de alunos route, de rota, melhor. Vou salvar aqui e vou rodar os testes novamente para ver se está passando corretamente, se está funcionando. Veja que não está funcionando, porque agora, ao invés de acessar alunos, eu preciso acessar a API /alunos. Então vou vir aqui no meu Postman, por exemplo. Então veja, se eu chamar aqui alunos, claro que eu tenho que executar o servidor, né? Esqueci. Agora eu vou executar aqui. Ele fala que não encontrou porque agora eu usei a API lá no meu app, né? Então essa URL aqui que eu coloquei, ela agora virou, né, uma forma de, como se fosse uma pasta, né, API, onde eu vou ter todas as minhas rotas. Poderia chamar de qualquer outro nome. Poderia chamar de alunos e assim por diante. Então vou vir aqui. Veja que agora, né, a API /alunos funcionou. E veja que esse API aqui veio exatamente lá da configuração do meu roteador dentro de app.js, que é exatamente isso aqui que eu coloquei. Agora, para os meus testes passarem aqui novamente, eu preciso mudar, né? Então, eu posso executar aqui de novo. Então, eu vou precisar mudar aqui. Então, veja que estão falhando. Então, eu preciso simplesmente mudar aqui para API alunos, get API alunos. E aqui também, alunos, API alunos 9, que eu vou mudar só para mudar a descrição mesmo. Então vamos executar de novo os testes. E veja que agora está funcionando novamente. Tá ok? Então é isso aí. Nessa aula eu trouxe para você, além do middleware, né? Te trouxe essa opção que é muito usada em projetos reais, né? Para organizar melhor. Então você vai ter vários recursos e um arquivo de rota para cada um desses recursos. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado da aula. Grande abraço, até mais e tchau!